horas e 4 minutos. Olha, depois de 9 meses de julgamento suspenso, gente, o Supremo Tribunal Federal formou aí maioria nesta quinta-feira e decidiu a favor dos aposentados no processo conhecido como revisão da vida toda. A medida dá aí uma parte, né, dos aposentados, dá a uma parte, mais precisamente dizendo, dos aposentados do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, o direito de refazer o cálculo do valor de seus benefícios, considerando as contribuições anteriores a 1994 e passar a ganhar mais. A tese, gente, foi aprovada por 6 votos a favor e 5 contra. E aí, para a gente entender um pouquinho mais aí dessa revisão da vida toda, né, como é conhecido esse processo, a gente está aqui com Dijosete Veríssimo, que é procurador da Câmara de Natal, especialista em direito previdenciário, para a gente ter essa conversa e entender mais sobre esse processo, né, que foi aí que formou maioria nessa quinta-feira para decidir a favor dos aposentados. Dijosete, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso Tribuna Livre. Nos ouve? Bom dia. Sim, estou ouvindo, sim. Esse assunto é Bom um dia assunto... a todos. Bom dia, Dijosete. Só para fazer aqui um pequeno preâmbulo, que é uma notícia importante. Sim. E ela tem muitas dúvidas ainda, Isso, né? Edivan. Porque foi votada ontem e uma votação bem imprensada de 6-5. Estava suspenso no Supremo Tribunal Federal e abre aí uma possibilidade de segmentos dos aposentados poderem reavaliar, refazer, revisar a sua aposentadoria e conquistar mais alguns dividendos. Por isso que a gente vai conversar aí com o doutor Dijosete Veríssimo para que ele possa tirar essas dúvidas principais dessa matéria novíssima que foi aprovada ontem. Quais são as mudanças principais, doutor Dijosete, nessa decisão tomada ontem pelo STF? Edivan, demais ouvintes, na verdade nós temos aí uma luta grande dos advogados previdenciaristas em relação a essa revisão da vida toda, que graças a Deus conseguimos aí a vitória no Supremo Tribunal Federal depois de anos de luta nessa tese que nós construímos ao longo do tempo. Qual é a tese? Era injusto, né, a pessoa que trabalhou, vamos supor, de 88, 78 para cá, quando ia se aposentar, só contava com a contribuição de julho de 98, de julho de 94 para cá. Por quê? Porque o plano real simplesmente fez com que essas contribuições antes de 94 desaparecessem da base de dados do INSS e a pessoa só contava de 94 para cá. E aí as pessoas chegavam e diziam: Dijosete, e essa contribuição antes de 94, o que é que a gente faz? E a resposta que a gente dava era: não, o sistema ele é contributivo, você contribuiu e ele é solidário. Você estava se solidarizando com o sistema, essas contribuições estavam dentro dessa solidariedade, que é um princípio do direito previdenciário. Ocorre que a pessoa contribuiu, ela recolhia em torno de 8% do seu salário, 8, 11, 12%, dependendo da faixa, e essas contribuições ficavam, digamos assim, a ver navios, ficavam dentro do sistema previdenciário para outros fins, não para a sua aposentadoria. E então, construíram uma tese, né, dentro do ramo do direito previdenciário, surgiu, na verdade, do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, que eu faço parte, e construiu-se essa tese. E qual é a tese? É de que essas contribuições antes de 94, elas fossem efetivamente contadas para a aposentadoria, na média da aposentadoria. E graças a Deus, né, alguns juízes federais acatavam essa ideia, outros não, alguns tribunais regionais federais acatavam, outros não, e o INSS recorreu para o Supremo Tribunal Federal, que nessa quinta-feira deu essa decisão 6-5, uma decisão apertadíssima, né, um voto de diferença, mas finalmente veio a favor do segurado. Então, você que é aposentado, tá, e que teve salários antes de 94, agora, Edivan, é bom que destacar que tem bons salários antes de 94. Por quê? Porque se a pessoa tinha salário mínimo naquela época, não vai ter muita influência. Inclusive, pode até gerar diminuição no valor da aposentadoria.
Então, eu recomendo que a pessoa analise se antes de 94 ela trabalhou como executivo de uma grande empresa, se foi gerente de um banco, se trabalhou como num cargo comissionado em alguma instituição que ganhava bem, recolhia para o INSS, não para o Instituto próprio de Previdência do Estado, do município ou da União, enfim, verificar se esse tempo, antes de 94, havia altos salários ou não, porque se não tiver esses altos salários, não vai compensar, pode até gerar o efeito reverso, ou seja, diminuir a aposentadoria, que isso não é legal. Então é bom procurar um especialista na área, não se aventurar com qualquer advogado, tem que ser alguém que estude, alguém que saiba e não prejudique seu direito. Porque hoje o advogado, ele analisa antes de entrar com a ação. O advogado cauteloso, ele analisa antes e verifica com o cliente, né, se efetivamente tem o direito ou não, tá? Um destaque também importante, Edivan, é que não só vale para aposentados, tá? Vale também para pensionistas, desde que o falecido tenha contribuições antes de 94. Então é bom destacar que é um veículo de comunicação, a gente está informando, porque a imprensa às vezes bota só assim, os aposentados que têm contribuições antes de 94. Mas é bom destacar também os pensionistas, as pensionistas, né, que recebiam pensão, né, e que o falecido tenha contribuições boas antes de 94. Também pode procurar um advogado e buscar esse direito. Também vale para aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, aposentadoria especial, que seria aposentado rural também, tá? O aposentado por pessoa com deficiência e o aposentado com invalidez. Então tem um conjunto geral aí de pessoas dentro dessa perspectiva. Só tem um detalhe importante que eu queria colocar aqui para vocês. Tem que verificar se a aposentadoria ocorreu de 2012 a 2019. 2012 a 2019. Por quê? Porque se a aposentadoria aconteceu, ou a pensão, após 2019, já foi atingida pela reforma da Previdência de 2019. Já não cabe mais. E aí não tem direito a essa... Não cabe mais se for de 19 para frente, Edson. Agora, se for no intervalo 2012 a 2019, vale. E aí você me pergunta assim, por que 2012, José, se tem contribuições lá de 94? Porque existe um prazo decadencial de 10 anos, certo? Para que a pessoa possa requerer a revisão do benefício. Então, se eu pegar um benefício de alguém lá de 2011, lá de 2010, lá de 99, enfim, lá de 2009, eu não vou conseguir o benefício porque o INSS vai alegar na defesa a decadência. E aí eu vou gerar uma expectativa, o INSS vem com a decadência e mata o direito do cliente. Então é bom destacar isso. O período é de 2012 a 2019, tá? Altos salários lá em julho de 94 para trás, tá? E é bom que você já vá para o advogado levando documentos importantes para que você, digamos assim, queime uma etapa, tá? Então, quais seriam esses documentos? Quem tiver a oportunidade de anotar, é o CNIS, que você obtém lá no .gov.br, certo? Que é o Cadastro de Contribuições Sociais, e identidade, CPF, comprovante de residência, e o mais importante para o advogado é a carta de concessão do benefício. Porque a partir da data de concessão do benefício, o advogado vai saber se efetivamente você está dentro desse parâmetro de 2012 a 2019. Porque se na carta de concessão tiver o benefício 2020, 2021 ou agora em 2022, ele não tem direito. Não adianta ir atrás porque ele não tem direito. Seria 2012 a 2019 com contribuições anteriores a 94. Eu acho que eu fui bem explicado aqui, né? Porque como professor a gente tenta explicar didaticamente aqui, né? E são muitos detalhes, né? Nós temos 2 anos de referência, né? 2 anos, 94 e 2019 são os anos referenciais, né? Que servem de parâmetro para você requerer ou não, dependendo do valor do salário, do valor da sua contribuição. Isso, perfeitamente. E de 2012 também, Edivan, viu? E 2012 também. 2012 a 2019. O mais importante em tudo isso, já que tem muitas dúvidas, muitas nuances, é importante você realmente procurar um especialista, para você não entrar aí na doida, como diz o outro, e terminar
sendo se prejudicado, prejudicando, recebendo menos. O governo fala aí em 46 bilhões, o que isso vai representar em 10 anos, outros falam em 360 bilhões em 15 anos, mas acho que o pessoal mais ligado aos aposentados fala em 5,5 bilhões. Eu acho, Edivan, que haverá uma proposta de acordo do INSS, certo? Eu não tenho uma bola de cristal aqui, mas eu acho que haverá uma proposta de acordo do INSS pagar talvez 80% desse retroativo para todo mundo de forma administrativa, porque vai dar uma, digamos assim, uma economia no orçamento da Previdência Social, sabe? Eu acho que vem por aí. Por quê? Eu não tenho muita idade, mas eu já tive casos aí da questão do FGTS, a correção do FGTS, que depois veio uma proposta, né, de correção e todo mundo acatou administrativamente. Outro caso, que também não tem nada a ver com Previdência, mas também houve um acordo, foi aquela correção do plano Brescia, do plano Collor, das poupanças, tá lembrado? Que a pessoa tinha poupança, tinha uma correção e tal. O governo chamou para o acordo, a galera aceitou, porque é melhor receber 80%, 70% do valor, a esperar 10 anos para recebimento de um precatório. Entendeu? Então, eu creio que haverá aí uma proposta de acordo, né, para pagamento administrativo, talvez com um deságio aí de 30%, 40%, para facilitar isso aí, porque a demanda vai ser muito grande, certo? Eu particularmente, já preparei minha equipe e disse, olha, 2023, a gente vai trabalhar de 7 da manhã às 21 horas, sem parar, porque vai ter muita demanda e a gente não vai dar conta do recado, porque muita gente vai procurar, né, tanto a mim como a outros advogados aqui, entendeu, de Natal, que é direito. Né? Doutor Josete, a medida foi tomada ontem, a decisão foi tomada ontem pelo Supremo Tribunal Federal, mas o governo ainda pode apresentar algum embargo de declaração diante dessa decisão do STF. Mas o senhor acredita que isso modifica alguma coisa? Embargo de declaração? Não, eu creio que correção, não, sabe? Né? Talvez só a questão de alguma omissão, alguma obscuridade, né? Alguma contradição no acórdão, né? Que ainda vai ser publicado. E eu acho que isso não vai gerar efeito prático, digamos assim, certo? O que pode acontecer é do INSS entrar com ação rescisória no Supremo Tribunal Federal, certo? Dessa decisão do próprio Supremo, né? E isso corre o risco de quê? Corre o risco de, com qualquer alteração na composição do Supremo, tipo algum ministro falecer ou algum ministro se aposentar, isso reverter numa ação rescisória no Supremo Tribunal Federal, sabe? Então, assim, isso aí tem eficácia? Tem, porque você pode pedir o que a gente chama de cumprimento provisório da sentença, né? E aí já começar a executar isso aí, tá? Antes de haver um julgamento de uma ação rescisória. Mas vamos aguardar os próximos acontecimentos. Se tiver qualquer modificação, com certeza vocês da Jovem Pan, e pela amizade que tenho com você, Edivan, você será o primeiro a saber, viu? Ok, agradeço demais. E qual é a orientação que o senhor dá aí para os aposentados aí, dentro desses parâmetros, dentro de toda essa explicação? É começar aí a juntar os documentos, né? Procurar aí um especialista na área para ver se tem direito ou não. E procurar a Comissão de Seguridade Social da OAB, né? Lá tem bons, excelentes advogados, colegas, que podem dar um assessoramento nessa área também. A Comissão de Seguridade Social da OAB está à disposição também. A Defensoria Pública, né? A Defensoria Pública da União também. Muito bem, queria trazer só uma questão prática aqui, Edivan Martins, aproveitar. E eu sei que a gente já, acho que destrinchou aqui muito do que deve ser realizado, né? Mas o pastor Solandré pergunta aqui, doutor, Edivan Martins, minha mãe era bancária, ela trabalhava no antigo Banderne. Ele perguntou aqui como fica, tem como perguntar aí ao entrevistado. Acho que a gente já deu até um panorama aqui, mas vamos colocar um pouquinho em prática, doutor? Como é que seria? Tem sim. Seria lá buscar, né, esses contra-cheques do Banderne da época, né, e também verificar junto ao próprio posto do INSS as contribuições antes de 94, sabe? Muitas vezes o INSS vai dizer que não tem e tal, aí você busca o quê? As microfilmagens, né,
das contribuições previdenciárias, que antigamente, como é teu nome que eu esqueci? Andresa. Andresa, desculpa. Andresa, então é buscar as microfilmagens, né, que havia naquela época, porque naquela 94 não tinha tudo informatizado não, né, era tudo Sim. papel. Então os bancos tinham a microfilmagem, então buscar as microfilmagens, isso aí é bom, que aí entregando ao advogado ele vai tomar conta disso aí direitinho. Muito bem. Divan Martins, agradecer aqui a presença do Agradecer doutor. demais, foi muito Trouxe aí muitos importante. Eu que agradeço. Eu queria só deixar meu Instagram, se possível, aí Pois para não. divulgar. @ de Josete Veríssimo. De Josete, DIJOSETE, Veríssimo com 2 S, de Josete com S, viu? De Josete. Muito bem. Se escreve de Josete, @ Josete Veríssimo, é meu Instagram, quem quiser me seguir lá, estou à disposição. Aí chama no direct que aí a gente resolve a parada. Tira as dúvidas, né, Minha doutor? gratidão a vocês da Jovem Pan, certo? Por tudo. Divan Martins, se sinta abraçado, aí Andressa também, Abraço. essa linda Obrigada. voz, né? Obrigada. Que casa com um lindo rosto com a linda voz, viu? Muito obrigada, agradeço. É muito bacana ver isso aí. Divan, satisfação, Feliz Natal a todos e um próspero ano novo. Muito Valeu, bom. doutor Obrigada, José. doutor. Igualmente aí para o senhor, né? Um ótimo Natal, um ótimo ano novo e que o pessoal possa aí realmente, né, se organizar, Divan Martins. São muitos detalhes, né? detalhe Então tem que se bacana, organizar direitinho para que, como você O mesmo direito colocou novo. aqui, você possa usufruir do seu direito ou se de repente, né, não for necessário, né, que você não faça isso para você não se prejudicar, verdade. né? O doutor Que- José é um competente profissional, além de ser procurador da Câmara, é também um especialista muito dedicado, estudioso, professor dessa área na universidade e realmente abrilhantou aqui o nosso programa com as suas dicas, as suas sugestões e a sua análise dessa matéria novíssima, né, que foi